canto louves alto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória, oh Cristo Jesus, Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza sempre em quem tenho crido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, oh não, não. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, oh não, não. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. Essa live oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, presidido pelo nosso pastor presidente Sérgio Melfior. E é uma alegria chegar até o seu lar nessa noite tão especial para falarmos de um assunto que é uma necessidade básica, é uma das disciplinas principais da vida cristã. Nós vamos falar hoje sobre a oração, orando em família, como é importante nós orarmos juntos, termos uma comunicação coletiva com Deus. Porém, orar não é fácil. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. E para a maioria das pessoas, a oração é o último recurso. Mas Deus, ele procura pessoas em que a oração seja não o último, mas seja o primeiro recurso a ser acionado. A oração é mais poderosa do que qualquer arma que o ser humano possa ter. A oração é tão poderosa que Satanás luta constantemente, muito mais do que nos fazer cair ou nos fazer, quem sabe, parar. A intenção de Satanás, primeiramente, é nos fazer deixar de orar. E nós vamos conversar com um casal maravilhoso, pastor Carlos e irmã Terezinha, que tem experiências com Deus na área da oração. Então fique conosco nessa noite tão especial. Aproveite para compartilhar nas redes sociais, você que está acompanhando através do Facebook da IEA, através do YouTube, e você também que está nos acompanhando através da rádio 107,5. É um prazer ter a sua companhia nessa noite tão especial. Vamos falar com Deus nesse momento, já pedir a bênção dele, a direção dele. E eu quero que você agora, que está nesse momento de oração, pare tudo o que você está fazendo. Se você puder agora, pare por um momento. E eu quero que você faça uma pergunta para Deus. Se você soubesse que Deus responderia qualquer pergunta que você fizer, qual é a pergunta que você faria para Ele? Se você soubesse que Deus responderia qualquer oração que você fizesse, qual seria o pedido que você faria a Deus? Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está aí presente. E nós estamos aqui reunidos para orar por você, para abençoar a tua vida. E você também é um canal de bênção para a sua família. Saiba de uma coisa, Deus pode responder hoje todas as suas indagações e pode dar a bênção que você precisa. Ele pode dar a resposta da tua oração. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, orando pela vida dos nossos amados irmãos e irmãs, centenas e centenas de pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, do Facebook, da IEAD, e outros ainda que estão assistindo através do Discipulado para o Brasil, do programa que está sendo postado, bem como também, meu Deus amado, eu oro pelos nossos ouvintes da rádio 107,5 FM, que estão nos levando de carona no seu carro, ou quem sabe na sua casa, como companhia de todas as horas. Que as tuas mãos santas e poderosas, Pai, alcance agora esta vida. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor responda, através do teu Espírito Santo, glorioso Consolador, cada pergunta que está sendo feita a ti, ó Deus. Muitas pessoas estão com dúvidas, diante de tantas situações que estão acontecendo, diante dessa pandemia que atingiu toda a humanidade. Há muitos porquês e para quê. Há muitas dúvidas, Senhor, muitas perguntas que precisam de resposta. E eu sei que o teu Espírito Santo nos responde. O teu Espírito Santo nos ensina aquilo que precisamos saber. Muita gente, Senhor, está pedindo milagres, maravilhas, está pedindo, Senhor, que o Senhor venha intervir nas suas vidas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora e faz um milagre para a tua glória. Entra agora com a providência. Nós declaramos a bênção na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder lhe virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar.
Graças a Deus. Que louvor abençoado, que toca os nossos corações e as nossas almas. Obrigado, Jones, por esse louvor tão ungido e maravilhoso. Quando nós deixamos tudo no altar de Deus, tudo diante do Senhor, entregamos a nossa vida como sacrifício a Deus, tudo aquilo que temos e somos, com certeza, nós vamos ter a resposta de Deus para as nossas vidas. E falando em oração, esse tema é um tema interessantíssimo, importantíssimo, porque é uma das disciplinas básicas da vida cristã. Jesus ensinou seus discípulos a orar, e inclusive como uma disciplina secreta, a oração, trancando a porta do quarto, entrando em secreto com Deus, tendo intimidade com Deus. E isso para nós é algo extraordinário, é algo importantíssimo, porque nós precisamos ter essa convicção de que Deus nos ouve, Deus fala conosco e Ele nos ouve. E eu quero aqui apresentar os nossos convidados que vão estar falando um pouquinho desse tema, que é o tema também da nossa lição, é a lição de número 8, da nossa revista Discipulado Família Cristã. Eu aproveito para lhe incentivar a entrar em contato conosco através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br e nós teremos o maior prazer em enviar para você gratuitamente um exemplar da nossa lição Família Cristã, que com certeza vai servir de grande bênção e edificação espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para você fazer esse estudo entre família, entre os familiares, o casal, ou até mesmo em grupos na sua igreja. Então você seja abençoado, aproveite essa oportunidade, entre no site do Discipulado para o Brasil e faça então essa solicitação do material. Eu quero já aqui, então, mencionar nosso querido companheiro, pastor Carlos Farias, e a irmã Terezinha Farias, a irmã Tere, nossa querida amiga. Esse casal nós já conhecemos há mais de 13 anos, Trabalhamos juntos no campo de Fraiburgo por um tempo, e depois Deus nos deu esse privilégio, de estarmos juntos aqui em Joinville. Pastor Carlos é o 4º coordenador geral do Departamento do Discipulado para o Brasil, e também pastor setorial do setor do Bom Retiro, setor 18 da nossa igreja, e a irmã Tere, a supervisora ali do Círculo de Oração, também creio que tem algumas outras atividades também, Os dois são muito empenhados na obra do Senhor. E não foi à toa, não foi por acaso que eu convidei os servos de Deus, Eu já sei que vocês são pessoas de oração, mas aqui nos bastidores nós conversamos um pouquinho mais sobre isso também. E nós vamos falar sobre essa comunicação coletiva com Deus, que é a oração em família. A gente sabe que orar não é fácil, Embora é necessário, mas requer disciplina, uma disciplina, e como toda disciplina requer esforço. Qual seria, pastor Carlos, o maior obstáculo, os maiores obstáculos que você vê para a oração? Paz do Senhor, pastor Juari, a todos os nossos ouvintes que estão aí na 107, também nos acompanhando pela rede social, e deixar o nosso abraço aqui a todo o setor de número 18, ali da congregação do Bom Retiro, as demais congregações. Estar aqui com a minha esposa, a irmã Tere, que Deus continue abençoando, é uma alegria muito grande. Estar aqui com o nosso coordenador também, pastor Juari, como você já disse, nosso grande amigo, Já há alguns anos trabalhamos juntos, alguns anos atrás, e agora já praticamente 8 anos aqui em Joinville. Uma bênção de Deus. Eu agradeço a Deus sempre pela oportunidade que Deus tem me dado nessa cidade. Agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Sérgio, também ao pastor Juari, pela confiança que tem nos dado em estar ajudando na coordenação do discipulado. Pastor Juari, na realidade, uma das maiores dificuldades que enfrentamos para a oração é realmente, como diz a nossa lição, o ativismo.
estar sempre ocupado. Mas essa pandemia já tem nos ajudado um pouco nesse sentido. Quando não se podia orar muito em família, hoje, né, pela graça de Deus, há essa oportunidade, devido às aulas, né, serem suspensas, tanto faculdade e tudo. É uma batalha para reunir o povo às vezes, mas é uma batalha que a gente sabe que quando entra nela, as vitórias são muitas. As respostas de Deus são muitas para a família. Por isso, eu quero agradecer a Deus que o Senhor sempre tem nos ajudado e quando podemos estar juntos é uma grande bênção e vitória para a nossa família. É interessante, né, pastor Carlos, porque geralmente as pessoas falam, eu estou muito ocupado, eu não posso orar, eu não tenho tempo, porque eu estou muito ocupado. Né? E alguns dos heróis da fé, não me foge a memória, Martinho Lutero, ele dizia que os dias que ele estava mais ocupado, ele orava mais. Quando ele tinha muita coisa para fazer, então ele passava 3 horas orando para depois fazer aquilo que era necessário. Orar, no sentido espiritual, é afiar o machado, né? É você se preparar. E além dessa questão da ocupação, a gente sabe que tem outros entraves também que muitas vezes a pessoa não consegue, não tem forças para orar. O que o senhor, uma Terezinha também, pode interagir conosco, ver como, né, essas dificuldades que surgem para a oração. Na realidade, as dificuldades são muitas. O inimigo é especialista em tentar impedir e colocar dificuldades. Eu não acabei a minha tarefa, ou eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que terminar o que comecei, o que a gente iniciou e tantas outras coisas. Mas uma das maiores dificuldades mesmo é a luta espiritual que temos. Porque o inimigo sabe que quando um servo de Deus, uma serva de Deus, dobra o joelho é porque a conversa vai ser um pouco longa com o Senhor. Tanto é que a oração é um diálogo e é uma conversa que nós temos com o Senhor. E eu agradeço a Deus porque muitas respostas que Deus tem nos dado até hoje são por momentos em que Deus nos deu para estarmos orando juntos. É muito importante a oração da família, né? E uma coisa que eu penso assim que a família, o pai e a mãe, deve estar muito feliz no momento em que o seu filho ou a sua filha convida para orar. E eu agradeço a Deus porque isso, Deus tem me proporcionado essa bênção de filha vir pedir para convidar para orar. Isso é lindo, né? Maravilhoso e com certeza é um orgulho, né? Uma alegria, um orgulho grande. Irmã Tere, de Deus. Vocês têm experiências, né, com Deus na oração. Você tem alguma experiência em que você lembra agora para contar de resposta de Deus da oração em família? Então, boa noite, né, a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, pastor Juari, estar aqui contigo nessa noite, né, e com os nossos ouvintes da 107, os nossos irmãos que estão também nos prestigiando nesse momento nas redes sociais. Experiências dessa oração em família são muitas, pastor. Se nós fôssemos relatar, né, aquilo que Deus tem realizado. Porque é só na oração, na intimidade com Deus mesmo, que nós vimos livramento do Senhor. E eu, há pouco tempo atrás, nós orando juntos, né, Deus proporcionou a minha filha, Deus deu um sonho a ela, relacionado a uma morte de alguém, e aquilo foi incomodando e nós fomos para a oração. E fomos para a oração, para a intercessão, e Deus realmente deu um grande livramento através dessa batalha de oração. Mas foram dias assim de oração, por isso, e a gente vinha aquele sentimento, né? E através disso Deus deu livramento. E eu vi assim como a mão de Deus agiu. E na verdade assim Deus quer que a gente se aproxime dele. Ele deseja que nós estejamos na vontade dele, na direção dele. E às vezes nós fugimos pelo fato de não encontrarmos tempo para orar. Às vezes, como diz, o trabalho do dia a dia,
as dificuldades, porque às vezes a gente pensa, ai, principalmente as mulheres, às vezes tem muitos afazeres dentro de casa e a gente vai propelando. E se a gente não cuidar, passa o dia e a gente não vai para a presença do Senhor. E, na verdade, o prazer do Senhor é que nós estejamos orando junto e orando, se possível, em família. E isso é muito gratificante, porque uma das experiências também que eu poderia contar hoje é que quando nós oramos juntos, às vezes eu não tenho palavras de oração. Existe um determinado momento, uma determinada circunstância, uma situação que às vezes nos impede de nós estarmos, então, orando assim, às vezes sozinho, às vezes não temos força. Como diz a palavra de Deus, se um caiu, o outro levanta, né, se está junto. Então, isso é muito importante. Porque às vezes eu não tenho aquela palavra de oração, só tenho um choro, só tenho um gemido, só tenho um suspiro. Mas quem está me acompanhando na oração ali tem a palavra de oração, intercede por mim e vai me renovando as forças através da oração. Glória a Deus. São experiências tremendas e profundas com Deus. E interessante que quando Deus fala conosco, né, e quem tem o Espírito Santo de Deus sabe, né, a pessoa tem convicção de quando Deus fala, como é o caso que você falou da Camila, né, que ela tinha esse sentimento, que foi dado por Deus. Então, Deus ele fala para nós orarmos para livrar. Né? Não é só mostrar o mal que vai acontecer, sim, mas é agir diante de Deus na oração. E orar, né, particularmente, é uma disciplina espiritual do crente. Todo cristão, toda pessoa que deseja ir para o céu, tem que orar, né? Ter comunhão com Deus, porque orar é conversar com Deus. Então eu não posso ter amizade, né, ter comunhão com quem eu não converso. Exatamente. Então a oração, ela é a forma que eu vou me comunicar com Deus. Agora, tem um poder especial em orar juntos, né? Quais são os benefícios, pastor Carlos, de orar juntos, o casal ou a família buscar a Deus junto? Na realidade, o cristão, quando ele junta a família, ele tem mais força para orar. Como disse aqui a minha esposa, muitas vezes não temos palavras para orar, e aí o nosso cônjuge ora, clama ao Senhor, e não foram poucas as vezes que Deus nos levou a orar de imposição com a mão na cabeça do outro, e Deus usar também a profecia. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, porque essa oração em família, né, alguns até têm vergonha, né, de orar juntos, mas é algo muito fundamental para que todos os propósitos e projetos que temos, o Senhor Jesus venha cooperar conosco. Então, a família, quando cultiva a oração, ela está sendo abençoada por Deus. A família, quando está clamando ao Senhor e ela busca Deus de maneira incessante, com certeza, ele pode ter convicção. Nessa fala que a irmã Terezinha comentou aqui sobre esse sentimento de morte, depois que nós oramos, me veio uma paz muito grande. Há pessoas, pastor Joari, que muitas vezes, quando Deus fala, eles ficam desesperados. Eu acredito que quando Deus fala é para nos orientar, para buscar, para clamar. O inimigo está com algo ali na frente preparado, aí o Senhor fala conosco para buscar a sua presença, e quando a gente busca, depois de um determinado tempo, um espaço de tempo que a gente viveu, agora tem que ter o ouvido espiritual aguçado e os olhos espirituais também atentos para ver o que Deus está fazendo. Porque muitas coisas que Deus falou conosco, em tantas coisas que Ele falou, a gente viu assim, ó, alguns a gente presenciou pelos acontecimentos e outros a gente viu literalmente o que Deus fez. Através da oração em família, do clamor, da busca incessante, você ora pelo seu filho, pela sua filha com imposição de mãos, e você vê o seu filho clamando a Deus por você, principalmente por momentos difíceis que às vezes a gente está passando, e os filhos acompanham. Os filhos veem as dificuldades que os pais vivem. E aí a gente, ouvindo eles clamar ao Senhor, isso é algo muito gratificante diante de Deus, e nos dá força, é um benefício então que a família tem em orar junto. Porque um orando pelo outro, com certeza, todos eles serão abençoados. É verdade. Eu lembro
palavra de Jesus, né? Jesus falando sobre a igreja, no capítulo 18 de Mateus, mas se aplica nesse caso também, né? Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Verdade. Então esse poder do acordo, né, na oração em família, né, quando todos dizem amém, isso concordando no mesmo propósito, com certeza vai trazer, né, uma bênção especial de Deus. Vai canalizar o propósito, o pensamento de Deus, vai canalizar também a bênção para aquilo que está sendo pedido junto. Né? Porque imagine, por exemplo, o senhor orando por uma coisa, daí um pedido, a sua esposa orando por um outro pedido. Né? Nós tivemos a escola dominical com a lição da família cristã ontem, né, no domingo, na lição anterior. E o nosso irmão que estava ministrando, aliás, foi alguns dias atrás, o irmão que estava ministrando, o irmão Agnaldo, lá no Shalom, ele falou dessa questão do acordo, né? Eu achei muito interessante, se um pede uma coisa, outro pede outra, e o outro está pedindo outra, coisas totalmente diferentes. Aí, nessa oração individual, Deus vai atender quem? Né? Então, tem que haver também, entender o propósito de Deus para a família, mas o Espírito Santo ele coloca pelo que nós devemos orar. E todos orando pelo mesmo Verdade. propósito. Né? Então, eu queria ver se é isso mesmo, o que vocês têm assim também de experiência nesse sentido. Quando nós casamos assim, estávamos, acho que 2 anos de casado, o meu sogro ele tinha alguns terrenos para vender na cidade de Lages, e nós entramos na oração. O que a gente precisava? Um terreno. E começamos a orar, a clamar ao Senhor, a buscar a Deus, mas bem longe da gente saber que a bênção estava perto. E um dia, nós estávamos na cidade de Tubarão, final de um culto de domingo à noite, um evangelista na época, o irmão Benito, ele passou por nós, olhou para nós e começou a chorar e a sorrir em línguas estranhas, e passou por nós e cumprimentou, e passou e foi. Caminhou, né, deu uns passos à frente, e nós fomos para o outro lado. Daqui a pouco nos encontramos novamente. Ele começou a olhar, e da mesma forma ele assim, eu não sei o que é que deu, o que é que vocês estão orando e pedindo, mas uma coisa eu tenho certeza, dentro de poucos dias vocês vão receber. Dentro de poucos dias, Terezinha? 15 dias veio a resposta. E aí veio a resposta do meu sogro dizendo, olha, procure um terreno aí na cidade de Tubarão que eu vou dar um terreno para vocês, presente do casamento. E eu fui buscar nos interiores. Eu fui lá para os interiores da cidade, bairros afastados, procurar. E daqui a pouco ele disse, não, procure aí mesmo, perto do centro, que eu quero dar um terreno aí. O Senhor, quando quer dar, Ele dá coisa boa para nós, mas temos que clamar. É verdade, clamar, e a questão da fé, né? Exato. Nossa lição, ela fala sobre os recursos celestiais, que Deus tem coisas inimagináveis. Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata, falando no sentido material, mas também na área espiritual. Deus, ele tem tudo de bom para nós. Tudo. E muitas vezes nós pedimos algo que é ínfimo, e Deus tem coisas boas e grandes para nos dar, ou às vezes quando Deus promete, nós não temos essa fé, né? Faltou talvez, não sei se foi fé, ou o senhor pensou de uma forma mais modesta. Sim, mas o que Deus queria era algo maior. Melhor, algo maior. Então, Deus, ele tem recursos, né? E o que eu acho interessante é que quando nós pedimos, nós temos que ter convicção, tem que ter fé. Acreditar naquilo que você está orando e ouvindo, né, a direção do Senhor, para chegar o momento exato você agir também. Né? E Deus dá essas diretrizes e Ele dá a forma. Tudo o que Ele tem preparado para nós, se nós estivermos espiritualmente preparados, com certeza a gente vai entender o momento, a hora,
e o Senhor vai nos abençoando conforme a gente vai crendo. Isso fala da intimidade com Deus, né, pastor Juari? Porque, na verdade, quando nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais íntimos dele e nós conseguimos, então, entender a vontade de Deus para nossas vidas. E, às vezes, nos falta um pouquinho de paciência quando vem a tribulação, quando vem a luta. E, às vezes, em dados momentos, né, devido a certas circunstâncias, às vezes podemos até pensar em desistir. Mas Deus, Ele está ali, pertinho de nós, atento para nos abençoar. Não para nós desistirmos da nossa oração. É o fato de, muitas vezes, as pessoas colocam a oração na presença do Senhor, uma determinada causa, e de repente ela já perde a esperança, perde o ânimo, perde a fé, perde a confiança em Deus e tira da mão de Deus. Quando é que o Senhor vai atender esse pedido? Uma coisa interessante que a senhora falou, né? Quando nós oramos, é entregar nas mãos de Deus as causas que temos. Mas se nós agimos antes de ouvir Deus e de esperar o agir de Deus, nós estamos colocando na mão de Deus, depois nós vamos lá, pegamos, tiramos e vamos agir por conta própria. Então essa oração não é válida. A oração é entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É coisa maravilhosa e tremenda, né? E isso tem a ver também, nos dias que vivemos, com a ansiedade. Ansiedade, porque as pessoas muitas vezes oram de uma forma muito rápida e não têm a paz de espírito para ouvir Deus, porque a oração é um diálogo, né? Eu tenho que ficar algum momento em silêncio para ouvir Deus falar comigo. Verdade. E nós temos visto e temos na Bíblia Sagrada, por isso que a oração precisa estar em depósito, e a Bíblia diz que fica diante do Senhor. Quando Pedro orou para que ele fosse salvo quando estava sendo submerso nas águas, a oração dele foi pequena, mas a fé dele em que Jesus estava ali ia dar vitória para ele, iria conseguir vencer aquele momento estava morrendo. Então, na nossa vida espiritual também nós enfrentamos dificuldades, por isso é bom termos que orar, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, porque tem momentos na nossa vida, eu creio que os irmãos que estão assistindo e participando também já tiveram essa experiência. Há momentos que é somente um clamor a Deus, 2 ou 3 palavras para ver o livramento. Uma certa feita eu estava indo de Fraiburgo para Tubarão, depois de um trabalho que aconteceu lá na cidade, na nossa congregação, e eu até contei esses dias ali na congregação do Bom Retiro, estamos falando sobre a oração, e uma experiência que nós tivemos, antes de chegar ali em Monte Carlos, o senhor conhece ali, tem uma reta onde desce e depois lá na frente sobe. E nós estávamos indo e falando sobre as coisas de Deus com o saudoso irmão Giovanni, irmão do pastor Rui, que congrega aqui, que é aqui de Joinville. E nós estávamos olhando e aquela rodovia não tem acostamento. E quando a gente percebeu, um caminhão abriu para ultrapassar o outro perto de nós assim. E eu disse: Jesus, tem misericórdia. 3 palavras: Jesus, tem misericórdia. Eu só tirei para o lado assim e o caminhão passou ultrapassando o outro. Respostas de orações de Deus lá em casa, que a gente orou para sair por isso que é bom orar sempre antes de viajar. Eu sempre oro. Às vezes a gente está esquecendo, mas a esposa faz lembrar, ou a filha, ou a gente vai lembrar. E naquele momento, pastor Juari, só tiramos o carro e voltamos, eu olhei para trás, o único espaço que tinha naquele percurso, somente aonde o carro saiu e voltou. Isso é livramento e é resposta de Deus nas orações, porque naqueles dias Deus já havia usado a irmã Terezinha para falar que o inimigo estava furioso com a nossa vida. Então a gente vê que a importância de clamar ao Senhor e buscar a Deus em casa. Isso fala da constância, né? Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Não é só nas horas difíceis, na hora da necessidade, mas sempre, né? Porque no momento em que você precisar, você não vai conseguir, diante de um caminhão trancando a pista, né? Parar, dobrar o joelho e fazer um longo clamor. Cheio de madeira que estava pesado, né? É clamar a Deus naquele momento rápido, mas
é a comunhão, a intimidade que já foi construída diante de Deus, que vai fazer a diferença nessas horas Com certeza. de livramento, de salvação. E eu vou fugir um pouquinho aqui do script, né, da lição, mas em quais momentos, né, que é interessante e que dá para a família orar juntos, né? Foi falado sobre a oração antes de viajar, né, que é uma prática de todo cristão também, Com certeza. ao entrar no carro ou estar saindo. Eu, geralmente, é quando eu estou entrando na BR, né? Na cidade ainda, tal, mas quando a gente está entrando na BR, alguém levanta a voz em oração. Mas eu queria, né, saber de vocês, quais são os momentos assim que a família deve estar junta em oração? Um dos momentos das atividades, né, diárias, sempre antes de dormir, né, antes de deitar, descansar, é uma oportunidade que a família tem de buscar a Deus juntos. E a gente entende que é uma batalha, tem uma atividade, outra, mas nós temos que reservar esse tempo. Uma das coisas que eu sempre que vou orar ao Senhor, tanto em casa quanto ir ao templo, que até está aqui na nossa lição, já vou pular um pouquinho aqui também, além de reservar o tempo e buscar o Senhor, é a questão do perdão, pedir perdão. Eu não consigo, desde que a gente começou a atender o trabalho, a obra do Senhor, eu não consigo ir para um culto ou ir na igreja se houve algum desentendimento, porque todo casal tem, às vezes, um desentendimento, né? Se alguém fala que não tem, ele já está tendo, porque diante de Deus... A lição passada e a live passada também falou sobre os conflitos. Exatamente. Todos têm conflitos. Todos têm conflitos. E daí, e eu não consigo ir diante de Deus para um culto sem ter me perdoado ou pedido perdão ou conversado com a minha esposa. Eu não consigo entrar no templo. Eu agradeço a Deus por esse temor e essa forma que o Senhor nos dá, porque temos que chegar diante dele, né, inteiro, diante do Senhor. É que a palavra de Deus diz, né, Terezinha? Um dos momentos de oração em família, que eu acho assim, muito importante também, é a oração na hora das refeições. Tem pessoas que já perderam o hábito de agradecer ao Senhor, de fazer aquela oração, aquele momento, por mais rápido que ele seja, mas ele é muito importante. O momento da oração de gratidão a Deus pelo alimento, pela família reunida em volta da mesa. Até nós tivemos aqui em Joinville o estudo sobre a experiência da mesa, que foi feito em todo o campo, foi muito valioso, moveu muitas famílias, reestruturou muitos lares através disso. E este momento da mesa, né, das refeições, é muito importante, porque quando nós estamos ali, estamos agradecendo a Deus pela provisão, por tudo que o Senhor tem dado, né, às famílias. Então, esse é um dos momentos importantes também da oração em família. Que a mesa, né, a questão da mesa, biblicamente falando, tem um poder extraordinário. Tanto Deus, ele quando construiu o tabernáculo e o templo, mandou Moisés construir, depois Davi, Salomão, enfim, houve, né, uma mesa, a mesa da comunhão, a mesa dos pães da preposição. Mesa fala de comunhão, né? Então, quando a família não come junto na mesa, ela tem muitos prejuízos. Um vem, come antes, outro depois. Mesmo que às vezes um tem que fazer refeição antes ou depois do outro, mas estar ao redor da mesa atrai a presença de Deus e uma bênção de Deus muito grande para a família. Há um poder de Deus todo especial na mesa. E nas refeições, café da manhã, o almoço, a janta, um lanche, isso faz a diferença para o dia, faz a diferença para aquele momento. E também Deus, ele pode, através dessa oração, que é breve, como a irmã falou, dar muitos livramentos e muitas bênçãos. Exatamente. Eu gostaria de voltar um ponto atrás, pastor Juari, que foi colocado aqui, a questão de pessoas que às vezes têm vergonha de orar juntos. Então, o interessante, assim, nessa oração de gratidão a Deus no momento da refeição, se a família está ali reunida, pedir para um filho orar, né? Eles vão perdendo aquele medo, aquela vergonha e vão sendo introduzidos à oração, né? Verdade. Agora, no Dia dos Pais,
Já não foi só esta vez, mas outras vezes, no Dia dos Pais, a minha esposa preparou estava para orar e a minha filha veio lá com a Bíblia na mão para ler um versículo da Palavra de Deus pelo Dia dos Pais. Isso é gratificante, porque a gente, acompanhando assim os filhos, servindo a Jesus, não tem algo mais importante na vida da gente. Não tem valores que vão cobrir esse momento, pastor. E uma das coisas importantes é a gente sempre ensinar, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar. E uma das coisas importantes que a gente tem adotado lá em casa também já há muito tempo, na hora da refeição, se desliga de todas as coisas. É celular, é televisão, pode estar passando uma reportagem importante, está acabando o mundo, o que for, não. Na hora da refeição é como a minha esposa disse, é um momento de diálogo, de conversação, porque nesse momento a gente já está olhando e vendo a necessidade dos familiares, para depois orar, colocar diante de Deus. É muito importante. Então, você que talvez não desenvolva essa prática de orar em família, ao redor da mesa, é uma oportunidade, né, para começar realmente, né, ter essa intimidade maior entre a família e ter essa intimidade da família com Deus. Outra coisa interessante, que ao longo do dia, né, pode-se anotar pedidos para orar, e também uma questão para todos sentir à vontade, como a Terezinha falou, vai aprendendo, né? Saber orar em particular, a gente tem uma facilidade, né, um pouco mais, mas às vezes orar enquanto outras pessoas estão ouvindo, as pessoas têm um certo receio. Então, claro, a gente pode usar orações da Bíblia, pode ler salmos em oração e orar com as nossas palavras, mas é importante também não criticar, né? Se alguém ora errado, lá, né, a criancinha fez uma oração lá e orou sobre alguma coisa engraçada, né? Não rir, mas ajudar para que crie, né? Verdade. Eu até tenho uma experiência que eu posso contar, que eu lembrei agora. O pastor Joari falou nas criancinhas. A Camila, quando era pequena ainda, que começou a ir para o colégio, eu sempre preparava o lanchinho dela, eu pegava um pacotinho de bolacha recheada e partia ao meio, para dar para 2 dias, né? Vamos dizer assim, dividia ali. E colocava no lanche dela e era a refeição. Aí um certo dia, numa das congregações que a gente estava atendendo, lá em Tubarão ainda, ela fez um pedido de oração. E eu achei muito interessante as crianças escrever o pedido de oração. E a campanha de oração dela foi para nunca faltar a bolacha recheada para o lanche. Então, eu não ri disso, eu achei assim... É uma maneira que era uma necessidade que ela tinha, então, que ela pediu a Deus que nunca faltasse. Gostava tanto da bolacha que... Então, é importante isso, porque para a criança, né... E a oração é sincera, né, das crianças. Elas falam aquilo que sentem, e as orações das crianças são as mais ouvidas por Deus, né? Porque a criança, ela fala aquilo que está no coração, com desejo puro, né? E com certeza Deus ouve. Verdade. A oração de uma criança, por mais simples que pareça para nós. Eu me criei, meus pais, creio que eles estão nos assistindo agora, me criei num lar evangélico e que a prática da oração era, toda quarta-feira à noite era oração. E você recebia batismo com o Espírito Santo em casa, os filhos. Meu irmão, um deles foi renovado com o Espírito Santo. Uma irmã minha também foi renovada com o batismo com o Espírito Santo. E uma certa feita nós fomos à mesa para orar, né? Sempre agradecendo a Deus pelo alimento. E quando começamos a orar, e tinha um familiar nosso junto, começamos a orar, pastor Joari, essa oração foi acabar às 4 da tarde. Houve Pentecoste, houve batismo com o Espírito Santo, Jesus falou... Era familiar nosso, irmão meu caído no chão, outro lá na cama, outro no sofá jogado, do poder de Deus. Isso é algo glorioso que nos fortalece. A glória de Deus. A glória de Deus. Porque quando a gente ora em unidade de propósito, com certeza nós vamos ver a manifestação também do sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus, que é fundamental para nós. Esse é um dos benefícios da oração, né? De estar próximo de Deus.
Glória a Deus. Pastor Carlos, e por quem nós devemos orar? Quais são as pessoas que nós devemos interceder por elas? Claro que orar por si mesmo, né? Primeiro, um dos primeiros pontos, a gente aprende com o pastor Sérgio também, ele sempre fala, né? Ore por você primeiro, né? Orar por nós, orar pelo nosso cônjuge, pelos familiares, pelos irmãos, né? Orar pelos amigos e até pelos inimigos. É uma das coisas que às vezes a gente, quando chega a esse ponto, a gente quer dar uma freada para orar, mas devemos orar, para que Deus tenha misericórdia. E uma das coisas que eu tenho em mente assim, é que quando temos um inimigo declarado, ele às vezes quer que a gente não vença em alguma coisa, pode ter certeza que ele está precisando de oração mesmo, porque não está entendendo o projeto de Deus. Aí é onde a gente vem, né? Temos que orar. Orar pelos inimigos é o caminho mais perfeito do amor que mostra aqui na nossa lição. Exatamente. Uma das formas interessantes que eu vejo, um ditado já se tornou, né, popular, em que a maior forma de você demonstrar amor por uma pessoa é orar por ela. Orar por ela. E quando oramos pelos inimigos, nós estamos cumprindo o que Jesus falou, né, lá no Evangelho de Mateus, que nós, 5:43, 44, temos que amar os nossos inimigos. Né, porque a própria palavra de Deus diz, quando nós oramos por eles, né, brasas acesas estão sobre a cabeça deles. Quer dizer o quê? Não está querendo dizer que é castigo, mas acende a lanterna da consciência. Para que eles venham a mudar de atitude. Então nós não devemos buscar ter inimigos e ser inimigo de ninguém. E aí Paulo diz, enquanto tiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas se alguém se declara como inimigo, o meu dever não é lutar contra com as armas naturais, mas é lutar em oração com as armas espirituais para que o Senhor faça a obra. Porque se a pessoa é meu inimigo, quer dizer o quê? Que Satanás, que é o nosso adversário, ele está influenciando essa pessoa. Então não adianta eu lutar contra a pessoa, eu tenho que lutar contra o espírito maligno que está trabalhando na vida da pessoa. Verdade, orar e pedir para Deus que venha abrir os olhos espirituais dessa pessoa para entender, né? E a gente tem visto isso, e Deus ele tem atendido as nossas orações até por inimigos, que muitas vezes se declararam, Deus fez com que as coisas normalizassem. Amém. E o que nós podemos vencer através da oração, irmã Terezinha? Vencer os inimigos no sentido não de ver o mal deles, mas de transformá-los em amigos, exato, em ver a ação de Deus, né? Mas o que mais nós podemos vencer na oração? Nós podemos vencer as tentações, né, deste mundo, porque muitas vezes o inimigo realmente ele prepara laços, ciladas, né, vamos dizer assim, e através da oração o Senhor nos dá o entendimento. Às vezes quando não oramos, não vigiamos, não vimos aquilo que o inimigo tem preparado. Também vencemos as enfermidades, porque através da oração Jesus entra com a restauração, com a cura, né, entra com a saúde, e muitas outras dificuldades nós podemos vencer através do poder da oração. Temos uma experiência, são várias experiências. Ali em casa, né? Quantas vezes a minha esposa está com dor e diz, eu não vou conseguir dormir, estou com muita dor. A gente vai lá e põe a mão na cabeça e ora, né? Quantas vezes aconteceu Exatamente. isso? E quantas vezes eu também não estava bem e a minha esposa orou por mim, pôs a mão na cabeça, depois de deitado já, descansando, eu não estou bem, não estou legal, ora por mim, e ela ora, impõe as mãos e o Senhor Jesus age. Esse é um momento muito importante também, que às vezes, entre casal ou filhos, às vezes tem um certo receio, né? Vou pedir para orar por mim, Não, eu acho que nós temos, né, servindo a Jesus, nós temos que ter a convicção de que Ele ouve as orações. E nada melhor de que um orar pelo outro, né? Interceder. Oramos por tantos irmãos na igreja e é o nosso dever orar uns pelos outros, imagine pelos nossos familiares, né? Temos que ter essa comunhão e saber que a família unida na presença de Deus, buscando a Deus em oração, Deus ele ouve, né? E me parece que daqueles que está mais próximo, muito mais ainda, né? Aqueles que você tem mais amor, mais intimidade, quando um ora pelo outro, com certeza, Deus atende
de uma forma toda especial. Verdade. E para concluir, pastor Carlos, eu quero pedir para vocês, né, dois, eu não sei se vocês vão orar ao mesmo tempo ou um após o outro, mas eu gostaria que vocês orassem pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né? Nós podemos estar aí, se você quiser se direcionar para essa câmera, de repente estender as mãos, né? Fica à vontade. Eu gostaria que vocês orassem por todos aqueles que estão nos acompanhando. E o meu conselho é que você que não ora em família, comece, mesmo que você talvez não vai dobrar os joelhos meia hora, uma hora com o seu cônjuge ou com seus familiares, mas comece com pequenas orações. Né? No momento de refeição, em momentos específicos do dia, dê o primeiro passo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te ajudar para você desenvolver, né, essa ferramenta, essa disciplina poderosa que é a oração. Amém. Vamos orar então. Eu quero orar por você agora, meu irmão, você que quem sabe ouviu essas palavras, ouviu aqui tudo que foi conversado e tem dito: Jesus, eu tenho lutado por isso. Quero orar por você agora em nome de Jesus, e o Senhor vai fazer com que todos os impedimentos e dificuldades que se levantam contra você para reunir a família, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu creio na grande vitória e conquista para a sua vida e para a sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos diante da Tua presença neste momento, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio e alegria de poder estar aqui, repartindo, Senhor, algumas das experiências, aleluia, que o Senhor tem nos proporcionado através da oração e do clamor diante de Ti. Olha para o Teu servo e a Tua serva que está orando juntamente comigo, Senhor, e tem pedido força para que reúna suas famílias para orar. Nós oramos agora pelo Teu servo e a Tua serva, ou quem sabe até por um filho que está orando para que seus pais orem junto com ele. Que o Espírito Santo de Deus venha agir agora e venha dar força, Senhor, e abençoar a vida dos Teus servos. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus e Pai, nessa hora, Senhor, Sim, Jesus. eu quero te agradecer por este momento. Sim, meu Quero te louvar e te honrar, Senhor, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Agora, Senhor, eu não sei qual é a circunstância que essa família tem enfrentado neste momento, mas o Senhor é Deus de providência. Aleluia. Quero pedir, Senhor, que o Senhor visite esta família em cada detalhe. Glória. Cada um dos Teus filhos que estão ouvindo, que estão assistindo, Sim, que o Senhor visite nesta noite para que o Teu Espírito Santo venha detectar qual seja Aleluia. o mal que está atingindo essas pessoas, Sim, para que elas possam receber vitória de Ti, Aleluia. Senhor. Eu quero Te louvar, Jesus, porque eu sei que Tu ouve orações e que neste momento tem alguém com muita necessidade, clamando a Ti. E Tu és um Deus presente, um Deus todo-poderoso. E Tu ouve, aleluia, e o Teu nome é honrado, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa visitar as famílias neste momento. Que o Senhor possa entrar com providência nesta hora. Que o Senhor entre com socorro. Que o Senhor entre com a providência certa neste lar. Para que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Assim eu Te agradeço, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que bom é ter a Tua companhia conosco. Que Deus abençoe você. Que você possa sentir a graça de Deus. E que essa oração que você fez junto conosco tenha a resposta de Deus. Mande para nós os testemunhos daquilo que está te edificando, você está gostando nessas lives, é muito importante para nós. E nos acompanhe através dos nossos canais da IEADIO, da Rádio 107,5 e também do canal do YouTube Discipulado para o Brasil. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cantor Jones. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, este teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.